políticas, o que tem acontecido no tocante ao uso dos venenos, e finalizar com as contribuições desse tema, né, e de outros temas também sociocientíficos para o ensino de ciências e educação ambiental, né, como eu sou professora, eu venho trazendo esses temas, né, para a sala de aula, e não tem como falar sobre esses temas e não falar um pouco da potencialidade dele para o ensino de ciências, né, e educação ambiental. E aí, como esse PET, ele tenta trazer para dentro da universidade e formar os alunos de excelência, alunos que vêm de comunidades tradicionais, né, de comunidades rurais, né, como eu vim, decidi abrir essa palestra trazendo um pouco dessa frase, né, de Rubem Alves, né, que fala que o caminho está lá, mas verdadeiramente só existe quando o percorremos, e só percorremos quando vemos e nos percebemos dentro de nós, e o percebemos dentro de nós. E aí eu traz um pouco da história, né, de vida, tanto minha quanto de outros petianos, que vem desse contexto, né, a dificuldade de entrar na universidade, de se perceber nesse lugar, as dificuldades que nós, né, só nós que somos, né, oriundos de classes menos favorecidas, que somos de escola pública, né, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, e sei a dificuldade que foi, né, encontrar esse caminho, né, e o PET me deu esse horizonte, né, de me acolher enquanto indivíduo que poderia crescer, que poderia ganhar a universidade, que poderia realizar ensino, pesquisa e extensão, né, e eu me encontrei nesse caminho, né, e segui a minha carreira aí de professora, de pesquisadora, que eu tanto gosto, né, e na qual eu tanto me encontro, né, diariamente. Vocês estão ouvindo? Então, né? Sim, então. Tá. E aí, eu trouxe um pouco da história da minha infância, né, eu nasci e cresci na zona rural, né, de São Felipe, estudei minha vida inteira na escola pública, sou filha de pais agricultores, né, analfabetos, tenho 15 irmãos, né, e a maioria deles ainda estão na zona rural, ainda trabalham com a terra, então esse é o meu lugar, é de onde eu venho, e essa infância minha foi marcada por vários processos, como, por exemplo, a entrada tardia na escola, né, porque eu, como morava muito longe, né, da escola, eu não tinha condição física de ir até esse local. E aí eu me atrasei nesse período, então eu tive que sofrer essa distorção na idade séria. Era uma caminhada muito longa, cerca de 10 quilômetros por dia para poder ir e voltar para a escola. Mas, assim, quando você tem o apoio familiar e o apoio de uma mãe, por exemplo, que fala que você vai estudar, que você vai continuar, a gente consegue ter forças para isso, né? Então, essa sou eu. Junto com essas dificuldades, eu consegui, né, estudar e entrar na universidade, e sempre gostei muito de brincar de ser professora, né? Na minha família tem pessoas que são, né, primos que são professores, então acho que eu trago um pouco disso. E é daí que eu venho, é desse contexto de dificuldades, desse contexto rural, né, onde eu começo a construir, né, essa história. E aí, mesmo tendo essa distorção de idade série, eu consegui aprender a ler e escrever rápido, e aí eu consegui avançar mais um ano, por isso que eu ainda a minha idade, na minha formação, não parece tão distorcida. Mas foi muito difícil, né, alcançar esse lugar, chegar, né, e conseguir entrar na universidade, conseguir entrar no mestrado e doutorado, muito difícil, mas é possível, né, com todo esforço, toda dedicação. Infelizmente, é isso que é posto para a gente, e a universidade, né, a UFRB, estando no quintal ali da minha casa, porque eu morava em São Felipe, né, me permitiu estudar. Né, então, acho que vocês estão aproveitando essa oportunidade de ter uma universidade tão próxima, tão perto, e ter um programa como esse que acolhe, né, a gente também, que entende, né, as nossas origens, entende de onde a gente veio, quais são as nossas necessidades. E aí, quais foram as primeiras aproximações minhas com o PET, né? E quais foram as atividades que nós tínhamos? Na época, o meu tutor era o Marcos Teixeira. Depois, no final, eu tive contato também com o Jesus. E aí, as atividades que a gente realizava eram as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente fazia atividades, oficinas em escolas, pesquisas de campo, atividades de extensão. E um dos projetos nossos era o Etnoecologia na comunidade de Laranjeiras, né, e onde a gente adotou uma comunidade, que era a comunidade de Laranjeiras, ali próximo, e nessa comunidade tinha uma fábrica, né, de fumo, uma plantação de fumo muito grande, e que acabava rodeando toda a comunidade, e essa comunidade, então, sofria com o uso intensivo, né, de veneno. E a partir desse momento eu comecei a perceber que era um problema que a comunidade vivia, né, e que a gente precisava, então,
dialogar com a comunidade sobre esses problemas. A gente fazia o Cine Roça, que era discutir na comunidade temas de interesse da comunidade, né? E as rodas de conversa Paulo Freire, os saberes socioambientais, que era uma das atividades que eu mais me envolvia, né? Que eu mais me interessava, por ser uma atividade diretamente relacionada com a minha prática de professora, né? De ser professora. E aí, juntando essas atividades de ensino, pesquisa, extensão, a gente consegue abrir um olhar, né? Um olhar muito mais complexo sobre a realidade que a gente vive. E foi isso que o PET me proporcionou, né? E proporcionou também aos meus colegas também, que eram bolsistas. E aí, a partir desse momento, a partir das leituras que eu fazia de Freire, de entender essa realidade, de entender que essa realidade era complexa, e que envolvia uma multiplicidade de fatores, é que eu comecei a entender que essa educação científica também era política. E eu comecei a ver a necessidade de ensino de ciências ser pautado também, além da formação de conceitos, mas que era possível trabalhar a partir de temas sociocientíficos locais, de problemas locais, o ensino de ciências. E que isso era potencial para tornar o ensino muito mais significativo. Então, a partir dessas atividades do Compete, de ensino, pesquisa e extensão, eu podia ampliar o meu olhar para a comunidade, entender que existia outras epistemologias, outras cosmologias, outras formas de explicar o mundo, além daqueles provenientes da ciência, né? Então, eu aprendi valores morais e éticos relacionados à comunidade, a como lidar com a comunidade, né? Aqui deveria existir realmente uma troca, né, de conhecimento entre comunidade e universidade, entre os meus próprios colegas, né, como a gente trabalhava junto. Entendi que essa fragmentação do conteúdo ela é ideológica e que a gente precisa superar isso para poder conseguir construir a visão integral, né, sobre o mundo, sobre a vida, sobre os problemas que a gente vivencia e que a gente presencia na nossa realidade. Então, eu comecei a ver a necessidade e treinar esse olhar, né, esse olhar mais crítico, mais integral sobre os problemas. E aí, essa universidade me deu essa oportunidade de entender que era preciso transpor esses muros, né, entre universidade e sociedade, no sentido de dialogar mesmo com ela, de diálogo profundo, de entender que realmente existiam saberes, né, que emergiam dessa prática, existiam saberes que emergiam no campo, né, e que eram importantes para a universidade, e que precisavam ser conhecidos, que precisavam ser legitimados. E aí, esse processo de entender essa realidade, de entender as ideologias que estavam em volta daqueles problemas, me possibilitou entender que eu poderia ser livre, que eu poderia ser mais, né, que eu poderia ir além, né, que o conhecimento estava ali, que estava a meu dispor, e que eu poderia ter acesso cada vez mais a esse conhecimento. E aí, tem o que Freire chama de processo de humanização, né, essa ideia da gente conseguir sempre se perceber como um ser histórico, como um ser que evolui, né, que nós não somos determinados, que nós estamos crescendo e evoluindo, né, continuamente, né, que nós podemos ser mais, podemos ser indivíduos que interferem na sociedade, que participam dela. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com esse tema, né, com o uso de agrotóxicos. E aí, que virou meu tema gerador da vida, assim, meu queridinho. E aí, eu comecei a trabalhar com ele, me apaixonei pelo tema, porque realmente é um tema apaixonante, é um tema que é muito diverso, é muito complexo, e que é capaz de realmente nos fornecer um pensamento crítico sobre a nossa realidade. Então, eu trabalhei na comunidade com a pesquisa, tentando entender a percepção de risco dos moradores sobre o uso do veneno. O meu TCC, eu trabalhei também com o tema, e no mestrado também, uma sequência didática, a partir do tema gerador agrotóxicos, observando as potencialidades dele no ensino de biologia. E aqui tem um artigo, né, que a gente publicou, o primeiro artigo, em um congresso, trazendo os resultados dessa pesquisa com esses agricultores na comunidade. Aqui um artigo proveniente do TCC, que foi sobre o uso de mapas conceituais, trazendo o tema agrotóxicos e os seus impactos na saúde, e relacionando isso com o ensino do corpo humano. Ficou bem interessante também. Então, isso foi o legado do PET, foi me proporcionar essa formação ampla, essa formação onde eu pudesse ter contato com esses temas, com esses aspectos ideológicos, com entender que essa realidade é complexa e que a gente precisava entendê-la de maneira complexa. E aí, falando, né, desses impactos socioambientais, então, do uso de agrotóxicos, eu trouxe aqui para iniciar alguns aspectos históricos relacionados a esse uso. É importante a gente saber que esses agrotóxicos começaram a ser utilizados, né, após a Primeira Guerra Mundial, e era utilizado como arma química, né, era comumente utilizado como arma química, né, nesse processo, né, nos embates da guerra. E aí, começou a ser utilizado também no controle, né, da malária,
E no Brasil ele começou a ser utilizado de fato, de maneira contundente, depois, quando se chegou aqui o processo da Revolução Verde, né, que foi um movimento, né, tecnológico, que acabou inundando, né, a agricultura, né, do Brasil, e que de verde não tem nada, não tem muita coisa. Na verdade, foi um processo caracterizado pela tecnologização do campo, ou seja, os homens começaram a ser substituídos por máquinas, né? Então, a gente tem a utilização do trator, a gente tem a utilização, né, e a inserção no campo dos de alimentos transgênicos, por exemplo. Então, as tecnologias começaram a enxergar no campo. Outras políticas também foram essenciais para ajudar a colocar esses agrotóxicos no campo, que foi a isenção fiscal, né, de muitas empresas que vinham de fora para cá, para poder incentivar a permanência, e o crédito rural, ou seja, o agricultor ele só tinha direito ao crédito rural se ele também adquirisse o pacote, né, de veneno. Então, era um ciclo vicioso, né, e para plantar e para adquirir as sementes, as condições para plantar, o agricultor não teve muita opção. Então, esse movimento da Revolução Verde, ela veio com o pretexto de acabar com a fome, né, porque a guerra tinha terminado, e aí precisava, se colocou o discurso de que era preciso produzir alimento, e que não tinha como produzir esse alimento, né, pela agricultura tradicional. E o que a Leonardo Boff vem falar para a gente, contrariamente, é que o problema da fome, ele é um problema ético e político, né, ele não é um problema de disponibilidade de alimento, né, de quantidade, ele é um problema de distribuição de alimentos, né, então alimentos nós temos, nós desperdiçamos, aliás, muitos quilos de alimentos, né, o que falta é distribuir. E nesse processo, né, de entender como que esse uso de agrotóxicos, ele é tão comumente aceito na sociedade, é importante observar que existe uma série de discursos que legitimam esse uso, né? A retórica, por exemplo, da ocultação, né, do próprio termo. Então, se utiliza o termo defensivos agrícolas. Então, quem defensivo defende algo de alguma coisa. Então, não mostra realmente o que é. E aí existiram até os embates políticos no sentido de mudar o nome, de não ser chamado de agrotóxicos, de ser chamado de defensivos. Porque realmente quando você fala defensivo, você não coloca em pauta realmente o que ele é, que é algo tóxico. Além disso, uma blindagem epistemológica também no sentido de que existe um uso racional, um uso seguro. Se você olhar de maneira reducionista, você vai dizer, o indivíduo ele usa o EPI, então ele vai se proteger. Ele não vai se contaminar. Mas e o alimento que está recebendo aquele veneno? E a água que vai ser contaminada? Então, será que existe mesmo uma forma segura de utilizar? Outro discurso também que é muito comum é a questão do limite máximo de resíduos. Ou então, que acaba tirando o desvio da culpa. Ou seja, a culpa não é mais do produto, da tecnologia. A culpa é da quantidade de ingestão diária aceitável. Então, será que existe mesmo uma ingestão diária aceitável para o uso de veneno? Algo que é carcinogênico, que traz tanto mal à saúde? Então, perceba que é um desvio da culpa, né? O divórcio entre ética e prática científica. Então, a gente tem hoje uma ciência que tem se fundado em alguns aspectos neoliberais, ou seja, uma ciência que muitas vezes, ela é conivente com o capitalismo, ela reflete relações de poder, interesses particulares. Então, é preciso cada vez mais a gente ter ideia de que é preciso produzir ciência, mas é preciso existir uma ética por trás disso que seja realmente pautada no bem-estar social. E uma retórica também de justificação e de imposição da racionalidade tecnocrática, ou seja, a gente tem cada vez mais sido distanciado, né, dessa participação pública sobre os produtos da ciência e tecnologia. Então, a gente se sente distanciado, a gente não consegue participar. Então, eles participam, eles dizem que é o mal necessário, eles decidem, e a gente não consegue lidar com a situação, a gente não consegue, de fato, mudar a realidade. Então, a gente precisa cada vez mais ter noção do que acontece, para que a gente possa reivindicar esses espaços. E aí, foi a partir disso que eu comecei a observar, olha, que tema, né? Esse tema é muito diverso, né? Ele tem relação com a ciência, ele tem relação com a sociedade, ele envolve aspectos políticos, ambientais, econômicos, então é um tema muito rico e muito interessante. Quanto mais a gente vai lendo, a gente vai vendo a necessidade de que realmente ele precisa ser trabalhado, né, no ensino, ele precisa ser trabalhado nas escolas, porque é algo que influencia diretamente a vida das pessoas. E aí um marco mundial que chamou a atenção para o uso de agrotóxicos foi o livro de Raquel Kerson, que se chama Silent Spring, que significa Primavera Silenciosa, porque ela percebeu que os pássaros estavam morrendo. Então, a primavera, que normalmente era algo muito
marcado pelo canto dos pássaros, né, estavam ficando silenciosas, né, e isso ela relacionou com o uso do DDT. Então, ela escreveu um livro, todo um relatório falando sobre os perigos do DDT para a saúde desses animais, como um todo. No Brasil, teve o lançamento também do dossiê Abrasca há pouco tempo, e que vem também trazendo várias informações e dados sobre o perigo do uso de agrotóxicos, né, para a sociedade. E é interessante que o DDT, a gente encontra até hoje, né, no Brasil, se for fazer análise aí de águas, enfim, apesar de estar proibido fora do Brasil e aqui, de alguma maneira, a gente ainda encontra traços, e o termo, né, dedetizar, né, vem disso, né, do uso do DDT. E aí nós temos um contexto que é propício realmente para a ampliação desse uso de venenos, né? Nós temos vivenciado desmatamento em larga escala no Brasil, né? Nós temos acompanhado isso, né, lá nos jornais. E esse desmatamento tem sido feito para quê? Para plantar uma cultura só, para plantar soja, milho. O que tem se constituído o quê? Os desertos, os grandes desertos verdes, né? Que é uma grande plantação com um único tipo de cultura, né? Por isso uma cultura. E isso, ecologicamente, simplifica esse ambiente. Então, essa cultura, ela dificulta, né, a sua própria ação contra patógenos, contra outros organismos, e ela fica muito mais frágil. Então, esses ambientes costumam ser muito mais suscetíveis a pragas. E aí, por isso, aí demanda muito mais veneno, muito mais agrotóxicos. Nós temos também um desmatamento em larga escala para agropecuária, ou seja, a criação de bovino, de suíno em larga escala. E como impacto ambiental, a gente tem o adoecimento dos homens do campo, o êxodo, né, rural, ou seja, as pessoas têm saído cada vez mais do campo para ir para as cidades, e que foi o que aconteceu também no processo, no início lá da Revolução Verde. As pessoas saíram do campo, porque as máquinas substituíram o seu lugar, e aí começou o processo de favelização, de formação das favelas nas grandes cidades, né, em grande parte por isso. E aí nós temos um cenário de desequilíbrio ambiental total, e isso dá origem, por exemplo, a epidemias como a dengue, a chikungunya, que estão aí, e as pandemias. E aí, eu fiz até uma live na semana passada falando sobre isso, e aí os cientistas são categóricos em dizer que as pandemias que são originárias de zoonoses, como é o caso do coronavírus, zoonoses, quer dizer, o vírus que salta de um animal para o ser humano, nada mais são do que o reflexo de uma sociedade que não se relaciona de maneira harmoniosa com a natureza. Então, cada vez mais nós estamos desmatando, nós estamos tomando espaço que são desses animais, né? E aí, o que acontece? Nós temos a explosão de grandes pandemias e epidemias. Então, é preciso a gente pensar em outro modelo de agricultura, né? Nós temos um modelo de agricultura que é baseado no agronegócio, um grande pilar da economia. Então, o alimento ele não é algo mais sagrado, que todo mundo precisa para se alimentar, ele virou commodity. Então, interessa vender esses alimentos e ter lucro com isso. A gente precisa pensar em outro paradigma para a agricultura. Então, será que a agroecologia, né, será que é um novo horizonte para nós aí, uma nova orientação para a agricultura? Uma forma de plantar, mas manter, né, as florestas, manter a condição natural desse meio ambiente. E aqui só um resumo, né, disso que eu comentei, que esse agronegócio que ele vem trazendo, né, de impacto, e aí a gente consegue ver aquele comercial da Globo, né, dizer que agro é pop, agro é tudo, e aí, na verdade, a gente tem visto que tem muitos prejuízos trazidos pelo agronegócio, então, desmatamento em larga escala, né, a utilização de veneno, e aí você tem um aumento da fronteira agrícola, fronteira agropecuária, e você tem um celeiro aí importantíssimo para ajudar na proliferação de pandemias e epidemias e no desequilíbrio ambiental. Então, a Terra está aquecendo, nós não temos controlado essa temperatura da Terra, e isso contribui de maneira direta para o surgimento de novas doenças, novas patologias, né, isso é grave, e a gente não tem tomado uma posição política quanto a isso. Então, só tem aumentado mais os desmatamentos, e isso é muito grave, muito preocupante. Essa imagem é interessante porque mostra algumas empresas que produzem, né, sementes transgênicas, produzem veneno. E é interessante que a Bayer, acho que todo mundo ouviu falar em Bayer, genéricos Bayer, ela produz veneno e produz medicamento. Então, a gente nunca entende, né, o que acontece. Será apenas uma coincidência? Quer dizer, o mesmo grupo que produz agrotóxico também produz remédio, né? Quer dizer, a ideia é lucrar, a ideia é ter lucro, né, em cima do adoecimento das pessoas e dos problemas socioambientais causados por ela mesma.
Então, nós temos diferentes formas de exposição a esses venenos, né? Então, o indivíduo que está aplicando e se contamina, a contaminação alimentar e ambiental através do consumo da água, do solo, das chuvas, enfim. E aí é interessante essa imagem que vocês estão vendo, que foi uma pesquisa que foi realizada até recente, 2018, mostrando que 83% de amostras obtidas de leite materno, em uma maternidade no Piauí, tinha traços de agrotóxicos. E anos atrás também, em 2015, se não me engano, um estudo também em Mato Grosso do Sul mostrou que 90% de amostras tinham presença de agrotóxicos. Então, assim, a situação é grave. A contaminação alimentar tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais cedo. Tem alguns agrotóxicos que são lipofílicos, a maioria, né? Então, eles conseguem se manter em tecidos de gordura, né? Então, por exemplo, a glândula, o tecido mamário, por exemplo. Então, eles conseguem se manter e se estabilizar nesses tecidos. Então, conseguem se manter nesse espaço. Então, é muito preocupante. E são moléculas também que são estáveis, né? Então, conseguem circular no meio ambiente de diferentes formas. Então, continuam no ar, na água, no solo. E essa charge brinca um pouco, perguntando, certeza que não precisa do selo da Anvisa, né? Falando justamente sobre isso, esse perigo desse uso de veneno nessa região, né, do Mato Grosso, e tem acontecido também em outros estados, o que é muito preocupante. E aí, por que falar de circularidade, né, da contaminação? Primeiro, uma molécula que é estável, ela consegue caminhar por vários ecossistemas e se manter. Então, se manter no solo, na água, e causa vários problemas, né, socioambientais. Então, tem pesquisas mostrando que o solo ele pode diminuir essa fertilidade com o uso de agrotóxicos, e isso causa uma bola de neve. Porque o agricultor utiliza mais fertilizantes, esses fertilizantes ficam, né, em uma proporção aumentada de nitrogênio, fósforo, por exemplo, e quando chove, isso é levado, né, para as águas, e isso compromete a biodiversidade aquática. Então, quando nós falamos, por exemplo, o uso de EPI, a gente tem que pensar muito bem de que forma isso protege e a quem protege, né, porque ele continua ainda no ambiente. Um outro problema também que nos preocupa muito, outra consequência, é a contaminação de abelhas, a morte de abelhas por causa de agrotóxicos. E aí, esse é um movimento no mundo inteiro, falando sobre a contaminação e a morte de abelhas. Sem abelhas, sem alimento. Então, nós sabemos a importância das abelhas para a polinização dos frutos. Então, a gente depende dela para ter uma quantidade de frutos, para ter uma diversidade de frutos. Existem frutos que dependem exclusivamente das abelhas para polinizar. E aí, o que tem acontecido? Que alguns pesticidas, né, eles acabam atuando no sistema imunológico das abelhas, no sistema nervoso, e causam desorientação delas. Essas abelhas saem e elas precisam voltar para a colmeia. E isso não tem acontecido, elas não têm conseguido voltar. E isso, eu vi uma reportagem, né, no Globo Rural, tem uns 15 dias, mostrando, né, os agricultores falando que nesse mesmo período do ano passado, eles conseguiam tirar, por exemplo, 10 litros de mel. E depois que foi instalada, né, uma cultura de soja e que se utiliza muito veneno, eles conseguiram tirar somente 1 litro de mel esse ano. Então, assim, a situação é grave, não é mimimi, não é que as pessoas tendem a pensar, né, que é coisa de ambientalista, mas na verdade não é uma questão que existe, que é real e que precisa ser de fato combatida. Então, a água também tem sido impactada, né, nós não estamos bebendo água pura. Então, 270 cidades, elas possuem pelo menos, na Bahia, elas possuem pelo menos um tipo de agrotóxicos na água. Então, nós estamos bebendo um coquetel de aproximadamente 27 tipos, e isso são dados do Ciságua, que fez pesquisa e analisou várias cidades do Brasil inteiro. Então, desses 27 agrotóxicos encontrados, 21 são proibidos na Europa. Então, imagine a condição em que nós estamos, e nós estamos liberando ainda mais e mais veneno, então a situação realmente é grave. Então, o que temos aí na literatura? Então, existe em relação, por exemplo, a Monsanto, por exemplo, ela foi condenada a pagar 2 bilhões de indenização a indivíduos que trabalhavam com o uso do glifosato, que é o Roundup, e que desenvolveram câncer no sistema linfático. Então, encontraram essa relação direta e ela foi condenada a pagar. Então, não é só esse caso, existem vários casos, né, que a empresa tem que pagar porque ela realmente tudo indica que tem sido a culpada pelo desenvolvimento de câncer dessas pessoas.
Então envolve desde problemas que podem ser momentâneos, uma coceira na pele, irritação nos olhos, até problemas crônicos e graves, né? Problema de fertilidade, câncer, malformação fetal, depressão, problemas de tireoide, problemas reprodutivos em geral, problemas respiratórios, então é muito grave, esses números têm aumentado, têm dobrado, é claro que pode existir outros fatores que influenciam, mas existe uma relação, né, nas cidades que têm aumentado o uso do veneno, que têm começado a utilizar o veneno, e de repente se registra um número, né, aumentado de doenças como essas, de câncer. E aí tem essa informação embaixo também, que eu acho que é importante a gente saber filtrar, né? Cientistas afirmam que o glifosato causa autismo em 50% das crianças. Então, essa informação ainda não foi comprovada cientificamente. Então, é importante também a gente saber filtrar as fontes de informação, saber se tem realmente pesquisa e não sair por aí dizendo, tudo é problema do agrotóxico, ou qualquer informação. É preciso a gente saber selecionar também essas informações, né? Saber de onde estão essas fontes. E aí nós vivemos num contexto hoje que ele é marcado por essa componente científica e tecnológica. Né? Percebe como essa tecnologia que veio para o campo mudou a nossa vida, né? Tem mudado a nossa vida. E nós importamos essa tecnologia sem refletir muito mais sobre como que isso poderia ter reflexos aqui no Brasil. A gente só importou de lá e pronto. E aí nós nos referimos à ciência sempre para resolver um problema nosso. Né? Então, a gente cria a concepção de que a ciência ela é salvacionista, né? Ela é redencionista, ou seja, tudo ela resolve. Então, agora, por exemplo, teve essa nuvem, né, de gafanhoto. E aí, o que os cientistas dizem? Que esse sumiço de espécies, de espécies que se alimentariam desses gafanhotos, eles têm causas, por exemplo, com desmatamento, com uso de agrotóxicos. Então, isso tem aumentado essa população de gafanhotos, naturalmente. E aí, o que as pessoas fizeram, né? Vamos utilizar veneno para controlar a praga, para controlar essa nuvem. E aí a gente percebe o quê? Que a gente tende a tomar soluções pautadas na ciência, na tecnologia, em detrimento de análises mais complexas sobre os gargalos sociais, socioambientais, que causam problema, ou seja, o que foi que causou, que pode estar causando, né, desmatamento, uso de agrotóxicos, sumiço de espécies que se alimentariam dessa outra espécie. Então, comumente a gente faz isso. E é preciso a gente saber olhar essa ciência, né? É preciso a gente entender de que forma ela pode ser implementada e como que ela pode também gerar desdobramentos na sociedade e no ambiente. Existe uma política, né, de logística reversa, né, desses materiais, dessas embalagens, né, onde são transportados os venenos. E aí, a ideia é de que onde você comprou as embalagens, você devolve e essa pessoa vai dar um uso adequado à embalagem. Só que é isso que acontece, né? As pessoas têm usado para guardar água, para beber água, colocam nos rios, e isso vai contaminando aí as águas, contaminando as pessoas, né? É muito grave. Teve um caso também que é muito interessante, que foi o caso de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, onde uma escola que é localizada, né, próxima a uma região onde tem grandes plantações de soja, onde se coloca muito agrotóxico, inclusive com aviões, né? E aí, um certo dia, esse avião passava, e esse bico, ele abriu errado, e abriu em cima da escola. E então, essa escola tomou uma chuva de veneno. E aí, depois assistam o vídeo, é muito triste, na verdade, ver o vídeo, porque são cenas não muito bonitas, né? Você vai ver as crianças passando mal, tendo crises, é algo terrível. E aí, nessa região, aumentou os acidentes de trabalho, as intoxicações, as neoplasias, né, o surgimento de câncer, bebês que nascem com uma formação fetal, problemas respiratórios, né, então cresceu muito. Existe uma tendência a crescer ainda mais, 50%. Então, realmente, para a gente ter uma ideia do que tem acontecido no Brasil e de como que nós temos sido afetados pelo problema. E aí, aqui na Bahia, a gente tem, né, foi implementado o polo fruticultor, né, de Petrolina, né, nós produzimos muita fruta lá, mas também utilizamos muito veneno. E aí, o que tem acontecido? Aumento de intoxicação, as pessoas têm se envolvido, né, aumento do uso, né, de álcool e outras drogas, isso porque existem alguns organofosforados que agem diretamente no sistema nervoso central e acabam aguçando ainda mais sintomas de depressão. Vocês vão ver depois que existem estudos relacionando suicídio com o uso de agrotóxicos. Casos lesões, problemas sociais. Então, vejam como que o uso do veneno ele tem trazido problemas sociais, ambientais, né, de saúde pública também.
Então, vejam que esses alimentos são produzidos, né? Então, fica aqui os problemas. Então, a gente tem um solo que é contaminado, a água que é contaminada, as pessoas, os trabalhadores que sofrem com isso, e o alimento, ele vai para fora. Então, assim, é uma situação muito controversa e difícil até de ser analisada, né, de ser compreendida. E aí, desses ingredientes que são utilizados nesse Vale do Rio São Francisco, nós temos a abamectina, os metamidafós, que são dessa conjunto de agrotóxicos, 77% deles são potencialmente carcinógenos, ou seja, eles são cancerígenos e proibidos, né, em diversos países. Então, nós temos utilizado aí, não há perspectiva de controlar isso, pelo contrário, de aumentar. E aí existe a relação, né, do uso de agrotóxicos e casos de suicídio. Então, nesses dois estudos, né, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, mostrando, né, o aumento de suicídios. E aí, esse gráfico aqui, essa imagem aqui do lado mostra 5,2 pessoas por 100 mil habitantes, que a taxa de suicídio, né, do país, e nesse estado, né, no Rio Grande do Sul, 10 pessoas por 100 mil habitantes, nessa região. Então, isso o que tem acontecido? Então, os pesquisadores têm relacionado o uso, né, a alguns organofosforados, que são substâncias que têm ação no sistema nervoso central, e agravam quadros de depressão. Então, a gente tem também o uso de inseticidas para controle de endemias, de pragas, né, que são comuns. Então, a gente tem esse modelo químico dependente, ou seja, a gente tem a praga, tem infestação de dengue, vamos utilizar veneno, né, vamos dedetizar. Só que a gente não consegue pensar o que isso pode trazer para a gente depois, né, e mais. A gente tem essa ideia de que esse aparato ele vai resolver o problema, mas, na verdade, pode até potencializar, né, e isso não vai acabar. Da mesma forma, a gente pensa na pandemia, né? Nós estamos loucos para uma vacina. Claro, todo mundo quer que surja uma vacina, mas a gente precisa pensar que a vacina vai surgir, mas que outras pandemias podem surgir, né? Também. Da forma como a gente tem se relacionado com a natureza. Então, é preciso pensar a longo prazo e lançar esse olhar complexo para a realidade, para entender o que é que está ocasionando esses problemas, né, essas doenças, essas pandemias e epidemias. Né, esses são dados mostrando alguns alimentos, a porcentagem de alimentos, né, que são contaminados por agrotóxicos, então pimentão, abacaxi, uva, então é difícil ver um alimento, né, que não é contaminado, então acho que só mesmo a gente plantando para a gente ter a garantia de que esse alimento está limpo. Então, aqui as regiões, né, com mortes recorrentes em uma década. Então, São Paulo e Minas Gerais lideram, aí, 14% total das mortes. Então, isso inclui envenenamento artificial, exposição, autoexposição, agressão, envenenamento por intenção, não conhecida. Então, Pernambuco, 9,6%. Bahia, então, aqui algumas regiões da Bahia, Camaçari, Guanambi, Itabuna, onde foi registrada essas mortes, né, por exposição. E aí nós observamos que politicamente a gente não tem observado de maneira efetiva ações do governo para tentar controlar isso. Então, nós vimos que tem sido liberado ultimamente um número de agrotóxicos considerável em comparação com outros períodos. Isso vinha crescendo, na verdade, desde 2015, mas tem aumentado muito, né, nesse ano, né, de 2019, né, ano passado e agora em 2020. Então, tem se aumentado a liberação de novos agrotóxicos, a liberação de tipos, né, genéricos de agrotóxicos. Isso preocupa os ambientalistas, porque ninguém sabe como que isso vai reagir na natureza, né, a mistura de outros tipos, né, de agrotóxicos. E aí, faz a gente começa a pensar sobre como que a gente tem lidado com esses aparatos, né, da ciência e da tecnologia na nossa sociedade. Então, a gente tem sido sempre lançado a mão daquilo que é rápido, daquilo que tende a solucionar o problema rápido. Então, se tem um problema de dengue, vamos dedetizar. Ou então um medicamento. Então a gente pauta nossas ações em atitudes, em uma percepção muitas vezes cientificista, de que a ciência ela vai resolver tudo, né? E não tem uma visão crítica sobre, por exemplo, que a ciência e a tecnologia, elas nem sempre trazem bem-estar social, como é o caso do uso de agrotóxicos, por exemplo. A gente tem observado que tem trazido problemas. Então, e a gente não é formado para isso, para entender que a gente sempre acha que a ciência é boa, né?
Se eu disser assim, você prefere um colchão que foi testado cientificamente e um outro colchão que não foi testado, você vai preferir, né? Aquele, porque a gente tem uma fé exagerada na ciência. E isso é ideológico. Nessa imagem aqui acima, vocês veem, né, os cientistas, né, e sendo provavelmente manipulados, né, por pessoas da sociedade, né, políticos, indústria farmacêutica, enfim. E aí cabe a gente analisar a imagem desse cientista, ou seja, é um cientista, é um homem, é branco, cara de doido, né, num laboratório, e aí essa é a imagem que é passada para a gente. Então, a gente não consegue pensar na possibilidade de questionar o que é produzido pela ciência. Porque essa imagem que é passada no livro didático. Então, é uma imagem sexista, é uma imagem elitista. A maioria das vezes, esse gênio, super gênio, que é o cientista, ele está isolado dentro de um laboratório, né? E essa imagem que é passada no livro didático. Então, a gente não consegue superar esse modelo de decisão da ciência. A gente não consegue reivindicar esse lugar, da gente tomar posição, da gente entender esses problemas, da gente dizer que a gente também precisa opinar sobre essas decisões que envolvem CIT, né? Então, as mulheres, né, mulheres negras, né, as pessoas comuns precisam entender isso, que elas devem e podem opinar sobre isso. E essa é a imagem do cientista que nós vemos, isso é muito problemático. É preciso a gente entender que a ciência ela é carregada de valores, ela é produzida, existem relações de poder, interesses particulares atrás da produção desse conhecimento científico. Isso precisa ser trabalhado nas escolas, né? A gente precisa superar esse determinismo, né? E aí, por fim, falar dessas potencialidades para o ensino de ciências, trabalhar essa imagem do cientista, trabalhar essa visão de ciência e entender através desse próprio tema ou de outros tantos temas potenciais, de que essa ciência nem sempre traz bem-estar social, né? E a gente percebe essa relação estreita agora de ensino de ciências com a educação ambiental e as ideias de Freire, de que a gente precisa fazer uma leitura de mundo, de denunciar e também anunciar, de pensar em jovens cada vez mais engajados, cada vez mais prontos para atuarem, para opinarem sobre esses problemas que são da nossa realidade, que são do nosso contexto. E aí superar visões, né, de formação, de ensino de ciências, e formação de professores, né, que tem essa dualidade, que muitas vezes a gente vê, formação para formação de cientistas, cientificista, ou para a cidadania. Eu acho que nem deveria ter essa dicotomia. Eu acho que é possível a gente realizar um ensino de ciências que paute pela sua formação conceitual e científica, e também pela formação cidadã, através desses temas provocando essa inquietação nesses estudantes, provocando nas escolas, né, nas salas de aulas, desde o ensino lá fundamental, entendendo esses temas e entendendo que são capazes, sim, de opinar sobre os assuntos que envolvem ciência e tecnologia. Bom, aqui tem algumas referências e muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Que bacana, que legal, né? Muito conhecimento, muito conteúdo. Obrigada por compartilhar, né? Essa bagagem tão incrível que a senhora tem nesse campo de estudo aí que a senhora vem desenvolvendo. Bom, gente, eu gostaria de saber quem quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário em forma de vídeo. E quem quiser, pode falar aqui no chat, tá? Que aí eu vou finalizar. E antes disso, eu gostaria de pontuar aqui o que Tatiana Poliana Pinto de Lima falou. Existem pesquisas que já tentam associar o uso dos agrotóxicos com a exclusão e crescimento das doenças autoimunes. Renata Rezende. Mais do que nunca, precisamos promover temáticas como essa. O que estamos vivendo hoje é reflexo dos desequilíbrios ambientais cometidos. O uso exagerado de agroquímicos é exemplo disso. Precisamos expandir esses debates. Muito boa a interação de vocês. Tatiana também diz, na fala do ministro do Meio Ambiente, aproveitar a pandemia para passar a boiada. Infelizmente, a gente sabe que o governo ele interfere, né? A gente tem políticas para isso, para interferir nessas ações, nessas áreas da sociedade, em todas elas. Infelizmente, algumas interferências não são boas, né? A gente precisa de incentivo nessas áreas de pesquisa, não é, professora? Luana Patrícia diz, isso, Renata, é uma discussão muito necessária, até por sermos um dos países, né? Eu diria o mais, né, professora, agora,
que é o país que mais se consome agrotóxicos Isso. no mundo, infelizmente. Isso. Então, Professora, eu gostaria de pontuar uma coisa aqui rapidamente. E aí, em seguida, você que gostaria de fazer um vídeo perguntando, né? Que queria participar em forma de vídeo aqui, você sinaliza aqui no chat que eu vou te dar a palavra, tá bom? tá. Professora, existe, a gente sabe disso, né? Essa utilização discriminada de agrotóxicos. E a indústria, o que a indústria diz? Que é impossível a gente ter produção em larga escala de uma agricultura orgânica de forma natural, porque o número vai reduzir e não tem como atender ao mundo todo. Só que existem alguns especialistas que já dizem o contrário, que é possível sim, né, professor? Pois é, e a gente sempre teve uma agricultura que deu conta, né? Então, parece que os agrotóxicos vieram para cá de uma maneira como se fosse, olha, acabou a guerra, vamos arrumar uma forma aí de utilizar esse veneno, a ideia de próprio crescimento tecnológico, né, de desenvolver essa tecnologia e de substituir, de colocar isso no campo, e aí não se pensou nas consequências, né, que poderiam causar. Então, a gente tem hoje o discurso da agroecologia para dizer que é possível ter alimento e manter as florestas em pé. A gente tem a agrofloresta, né, que é um bom exemplo. Inclusive, tem até uma reportagem que é interessante, que fala que as populações pré-colombianas, elas já produziam alimento dentro da floresta, né? E isso é interessante porque a gente não tinha até então uma ideia, né, de que isso realmente acontecia. E até vir a agroecologia e legitimar esse conhecimento científico. Não é possível. Mas essa reportagem, esse estudo, mostra que sim, isso já acontecia. As pessoas tinham a ideia, tinham a noção de que era preciso manter essa floresta em pé, de que poderia produzir alimento. Mas existe esse discurso, né, que a gente precisa estar atento para esses discursos, né? Quais são os interesses, né? Quais são as relações de poder e os interesses por trás disso. Nós temos visto que o interesse tem sido predominantemente de produzir, de ter dinheiro, de ter lucro, de ganhar dinheiro com isso. E, né, alimento vira commodity, né, e é isso, é uma política mesmo neoliberal, cruel, e que tem refletido na sociedade como um todo. Sim. Paloma Peixoto, professora, ela também diz que a mídia tem uma grande parcela de culpa nesse processo de normalizar a utilização de agrotóxicos junto ao agronegócio, agroetec. A senhora até comentou essa frase, né? Que se tornou uma frase de efeito bastante utilizada na mídia e que, infelizmente, tem afetado, sim, o meio ambiente, ecossistema, tudo, né? Toda a nossa vida. Marluce Costa, arrasou, pena que vai acabar. Parabéns, Cida, muito conteúdo, excelente explanação. Obrigada, gente, pelos comentários. Tiago Freitas, parabéns pela apresentação. Deixa eu ver. O que não consigo entender dentro desse cenário, pelo qual motivo os orgânicos possuem um custo tão elevado, isso afasta as pessoas de terem uma alimentação saudável. Eu acho que é o que a professora disse, né? Incentivo também, né? A indústria dá mais, né, professora? A senhora pode falar isso melhor do que eu. Eu acho que tem várias questões, né? O próprio incentivo, né, de incentivar esse tipo de agricultura, né, de incentivar os orgânicos. A gente tem visto que cada vez mais tem sido difícil manter, por exemplo, as sementes crioulas, por exemplo. Cada vez mais a transgenia tem entrado, né, nesse modelo, tem ocupado os espaços e fica cada vez mais difícil manter e realmente colocar para frente esse modelo de agricultura. Mas eu acho que é possível. E eu acho que tem também especulação aí nesse cenário, né, de que as pessoas muitas vezes aproveitando esse cenário de que as pessoas sabem que os alimentos estão contaminados, acabam muitas vezes por encarecer esses produtos, né? E pode ter também um agravante de que nem todo mundo tem trabalhado nesse tipo de agricultura, né? Então, são poucas pessoas ainda tentando transitar para esse modelo, que era um modelo, né, normal, real. Então, talvez uma ainda ausência das pessoas de migrarem para esse estilo de agricultura, uma ausência de incentivo, uma especulação também, de aumento desses tipos de produtos. A dificuldade hoje até de se produzir limpo, né?
Porque se a gente for pensar, é difícil, porque a água contaminada, o solo, as sementes, cada vez mais difíceis ter as sementes crioulas, então, assim, é uma série de fatores, né, que vai contribuir com essa dificuldade, né, de manter esse produto, né, num preço normal, no preço que as pessoas consigam adquirir. Realmente é uma questão muito complexa. Bastante. Professora Patrícia aqui está parabenizando pelo trabalho e é fundamental essa preocupação, pois precisamos pensar nas contaminações do solo, água e equilíbrio global. Isso mesmo, Patrícia. Nosso tutor, ele ressalta aqui uma pergunta que Renata Rezende fez. O agronegócio não tem compromisso ambiental. Que tipo de medidas macro poderá ser feita para que as consequências disso não provoquem tantos impactos ao agricultor familiar? Boa pergunta. Olha, eu acho que a agricultura familiar, ela está hoje muito, muito comprometida. Assim, eu estou falando porque eu sou do contexto rural, acho que tem mais pessoas aqui que são, e que estão vivenciando também esse uso intensivo de veneno por pessoas da agricultura familiar. E o pior é que as pessoas que usam, elas acham que é um veneno fraquinho, por exemplo, o Roundup. Né? Eles dizem que é fraquinho, que não tem nada. Né? Pessoas que eu conheço falam isso, assim, é muito preocupante. Então, a própria agricultura familiar, ela está também contaminada. E, assim, eu acho que uma maneira da gente tentar proteger esses agricultores familiares seria através de alguma política pública realmente preocupada com isso. E a gente não tem visto uma política pública nem em nível macro, nem em nível local, preocupada com manter, né, tentar trazer esses agricultores e tentar proteger esses agricultores, né, desses impactos. Sim. O agronegócio tem atingido, né, esses agricultores familiares. Eu acho que a universidade, ela com as políticas extensionistas de agroecologia, levar esses conhecimentos, compartilhar com esses agricultores, dialogar, de fato, com esses conhecimentos dos agricultores, com a agroecologia, eu acho que pode ser uma maneira de tentar proteger e reverter, porque esse processo ele já aconteceu assim no campo. Infelizmente. Agora, eu tenho visto também muitas tentativas, sabe, do homem do campo próprio de se reerguer, mas acho que a universidade, ela precisa fazer isso. Ela precisa ir para o campo e fazer essa prática junto com, numa perspectiva mesmo agroecológica, para tentar minimizar esses impactos e reverter a situação. Ok. Tem Jean Passos aqui, que também parabeniza. Apresentação incrível. Obrigada, Jean. O professor Alexandre, ele está falando que Tatiana tem uma questão oral. Uhum. Tatiana, você quer fazer em forma de vídeo, Tatiana? Não, quero fazer em forma de voz. Pode? Boa noite a todos. Boa noite. Pode sim, fica à vontade. Pronto, primeiro parabenizar a fala da professora, né? Dizer que é muito bom a gente saber que os ex-alunos são agora nossos colegas de trabalho, né? Que responsabilidade. Então, isso é excelente. E segundo, trazer um pouco para esse contexto, né, não da agricultura familiar, mas assim, da educação ambiental, que você tocou um pouquinho no final, que no Brasil nós ainda temos muito, muito a crescer, né? O que envolve também o conhecimento dos agrotóxicos, por exemplo. Se a gente considerar uma mega cidade como Salvador, com 3 milhões de habitantes, a gente não tem coleta seletiva de lixo, né? As pessoas não discutem agrotóxico porque educa-se a criança desde sempre de que parece que tudo suja no supermercado, né? Eu costumo brincar e dizer assim, as crianças acham que os alimentos nascem dentro das embalagens no supermercado. Né? E tudo isso, para a gente desenvolver essa consciência crítica, reflexiva que você traz da ciência, que é extremamente importante, requer toda uma educação, desde a educação infantil, né? Que é algo que a gente não vem trabalhando.
é muito recente essa discussão, e mais ainda, mesmo nas escolas, é muito incipiente, quer dizer, é recente de uma forma mais ampla falando, né? A gente tem aí toda essa discussão ambiental, se a gente tiver um marco, corrija-me se eu estiver errada, depois de 1970, assim, de forma mais incisiva, mas nas escolas, de uma forma geral, ela é muito incipiente. Então, as crianças, mesmo as crianças no interior, se não estiverem atreladas, por exemplo, a uma educação de campo, como o currículo trabalhado com elas é um currículo pensado, como você colocou muito bem, né, a partir de uma visão eurocêntrica, patriarcal, hegemônica, são questões que não aparecem. Então, as crianças vão crescendo, se tornam adultos sem nenhuma consciência, né, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, sem nenhuma preocupação com os alimentos, com o desembalar menos e descascar mais, que isso exatamente incidiria nessa preocupação. Ora, se eu estou descascando mais, e é porque eu tenho uma consciência daquele alimento, e se eu tenho uma consciência daquele alimento, eu quero saber de onde ele veio, como ele está sendo produzido, né? Algo que, por exemplo, eu aprendi recentemente e que no Brasil eu nunca tinha ouvido falar, é que uma produção orgânica, uma produção animal, né, uma fazenda orgânica, por exemplo, os seus animais, eles só tomam antibióticos em último caso, né? Então, as fazendas internacionais que ganham o selo de fazendas orgânicas, até o antibiótico é quase que expurgado, né? Ele é evitado ao máximo. No Brasil, isso nem se discute, né? Eu nunca ouvi e nem li nada nos artigos brasileiros sobre essa questão. Então, para a gente perceber como ainda estamos longe. E para finalizar a minha fala, eu fiz aquela colocação sobre as pesquisas das doenças autoimunes, porque nos últimos anos tem tido uma eclosão e um crescimento absurdo de doenças autoimunes, né? Então, doenças ligadas, você até falou na tireoide, mas a diabetes tipo 1 é uma outra doença autoimune que tem tido um crescimento absurdo nos últimos anos, né? E os médicos já vêm levantando algumas dessas hipóteses de que alguns dos fatores estariam ligados à alimentação, né? E essa alimentação envenenada, essa alimentação industrializada, essa alimentação cheia de conservantes que nós temos tido nas últimas décadas aí, né? Então, encerrando, parabenizar mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz em participar aqui esta noite ouvindo sua fala. E parabéns também ao professor Alexandre pela organização, né, do momento, e as tutorandas também pelo desenvolvimento da atividade. Muito obrigada, o prazer foi meu. Nós que agradecemos a sua participação aqui. Tiago Freitas, Rio aqui falou embalado e gigante. É da mesma forma que a gente tem essa abordagem, né, que é reducionista. E com relação ao alimento, a gente tem, por exemplo, um dos temas que a gente trabalha em sala de aula é, por exemplo, a relação de mata e produção de água. Então, nos livros didáticos, quando falta água, você vê a torneirinha e pinga a água, né? Então, acabou a água. Então, é aquilo ali. Então, muitas vezes não tem uma reflexão profunda sobre o impacto do desmatamento, por exemplo, a importância da mata ciliar. Então, tem muitas atividades que levam os alunos para ver o local onde as caixas d'água, né? É claro que isso pode ter algo que é positivo no ensino, mas é preciso problematizar e a fundo, para que a criança entenda que a água ela é produzida e que isso depende de um ciclo, né, ecológico. Né? Isso não é feito, então a gente precisa dar lugar a essa visão mais crítica mesmo, de entender essa complexidade. Sim. Pode comentar, professor. Tem um comentário. O professor Alexandre também tem um comentário. Bom, Maria, eu quero organizar pela fala hoje, que realmente abriu nosso ciclo de palestra, né, e nos faz uma série de provocações e reflexões extremamente importantes. Então, realmente, eu quero te parabenizar. No momento que a
gente está aqui com colegas professores também, né? A professora Tatiana é professora do Secult, a gente tem o colega Márcio também, que é do IFE de Serrinha, está aqui presente conosco também, é muito bom ter a participação dele aqui conosco. Renata Rezende é nossa egressa, né? Trabalha na Unicaf, está aqui conosco também, pessoas altamente qualificadas aqui conosco, isso é muito bom e importante. E da sua fala, eu acho que vale a pena eu queria pegar um gancho quando você aborda a questão da necessidade de políticas públicas, principalmente relacionadas aí à agricultura familiar. Eu acho que esse é um caminho que, em sociedade, a gente precisa reforçar cada vez mais, cobrar, né? Cobrar os investimentos, cobrar os programas em termos de políticas públicas que possam dar um suporte maior, né? Então, você exemplificou ações relacionadas à perspectiva da agroecologia. Eu acho que é um caminho que tem que ser, sim, partilhado por todos nós, e eu acho que a ampliação, a necessária ampliação da conscientização, nós, enquanto sociedade, deve ser, sim, a reforçar a necessidade de políticas públicas que possam dar suporte a essa agricultura muito mais voltada a mais ecológicos, né, da produção, do que tão agressivos para atender a um mercado que, no fundo, só está querendo saber de dinheiro, de ganhar muito dinheiro, se pagando um preço muito alto, que é o custo ambiental, que não tem sido colocado na balança e precisa ser colocado na balança, haja vista que, se não for, antes da gente vivenciar momentos tão tumultuados e de sofrimento como esse que a gente está vivendo, são cada vez maiores, como você falou, né? A chance da gente ter outras situações de pandemia é um horizonte muito concreto, justamente por esse uso indiscriminado desse tipo de produto e essa produção tão danosa ao meio ambiente. Então, eu realmente quero te agradecer, muito obrigado. Eu não fui tutor na época que você estava com a gente no PET, mas tenho certeza que se o professor Marcos Teixeira estivesse aqui, estaria muito orgulhoso de estar te ouvindo falar. Tá certo? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, gente, o convite. Minhas colegas dizem que me conheciam, né, na graduação, antes e depois do PET, fala que Cida, a sua vida é antes PET e depois do PET, antes Marcos e depois de Marcos. Porque, de fato, assim, o PET abre a visão da gente, abre para um mundo de possibilidades e a gente aprende a ver as coisas realmente na sua complexidade. E esse exercício que eu tento fazer, né, na minha prática, na formação de professores, e acho que tem dado certo. E uma das qualificações e qualidades do PET é justamente esse, né, o trabalho extensionista, que leva à sociedade esses assuntos que são tão importantes e muitas vezes não são discutidos. Bom, alguém mais tem pergunta, gente? Olha, tem parabenização aqui. Renata Rezende, sem dúvida, excelente discussão, parabéns. Márcio Caetano, boa noite a todos. Gostaria de acrescentar que o nosso tempo se mostra escasso diante da necessidade de enfrentamento das mudanças climáticas, e isso passa necessariamente pela forma como nos relacionamos com a natureza, como bem indicou a professora Maria. Mas precisamos realmente fazer a nossa parte e mudarmos nosso comportamento quanto ao consumo de alimentos saudáveis. É um exercício importante para mudar essa direção. Professora, o que dizer diante desta colocação aqui? Pois é, preciso a gente pensar realmente na complexidade com que os problemas se apresentam. Uma questão que é interessante, você comenta a questão do consumo, ele comenta a questão do consumo, e aí a gente observa que às vezes tem muitas práticas, por exemplo, a educação ambiental, que foca a questão do lixo, de fazer a reciclagem do lixo, de o aluno aprender a importância de colocar nas caixinhas. Isso é importante, é muito importante. Agora, isso precisa, de fato, vir problematizada com a forma como nós consumimos as coisas, né? O nosso padrão de consumo, a forma como a sociedade está estruturada para nos fazer ainda mais consumistas, né?
a forma como nós somos bombardeados por informações na televisão, quando a gente senta e até quando a gente levanta, a sempre consumir. Então, a gente precisa fazer essas ações, mas pensar em repensar a nossa prática, em repensar e entender como o capitalismo ele influencia nesse processo de produção, ainda mais de lixo, que às vezes parece que essa ideia de que a gente se recicla, parece que é se livrar de uma culpa, né? Ah, então eu reciclo, então eu posso consumir, mas na verdade não, a gente precisa reciclar e precisa repensar, né? Para poder a gente conseguir, de fato, entender que estrutura de sociedade é essa, como o nosso sistema capitalista nos coloca à frente a essas possibilidades de consumir cada vez mais. Então, realmente é preciso pensar sobre isso e eu estou ansiosa para a minha disciplina de educação ambiental no CFP, porque eu vou discutir isso tudo com os alunos. E acho que é muito importante. Eu estou com a saudade de falar, gente, porque a gente fica lendo em casa, né? Estou terminando a tese, mas a gente fica lendo muita coisa em casa, e aí, meu Deus, gente, eu preciso falar com os alunos, porque a gente que é professor, a gente fica nessa, né, de querer falar e tudo. Aí eu fico usando o Instagram para postar algumas coisas de vez em quando, uma live aqui, outra ali, para poder falar, e a saudade de falar com os alunos, aí matei um pouco hoje da saudade de falar e conversar com eles. Que bom, professora. Bom, gente, Luana, Patrícia também parabeniza, Márcio Caetano parabeniza uma vez mais, Rosiane Santana, a realidade local deve ser trabalhada nas escolas, principalmente no meio rural, de capacitar e incentivar a permanência de jovens conscientes no campo, capacidade de transformar positivamente a comunidade e de dar continuidade a uma agricultura sustentável. Bom, gente, parabéns à professora uma vez mais. Obrigada. Muitíssimo obrigada por ter estado conosco, professora. Aos demais que estiveram conosco até aqui. Muitíssimo obrigada também. Eu acredito que as dúvidas já foram tiradas, né, gente? Se eu não li de alguém, me perdoe. Muitas mensagens, tá? Mas eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui. Muitíssimo obrigada uma vez mais, professora. E pode fazer suas considerações, professora, final, que a gente está encerrando, mas tudo no espaço aqui para a senhora fazer suas colocações. Dizer que eu gostei muito também de participar dessa live, fiquei muito feliz com o convite, vou acompanhar também as outras lives, e dizer que eu estou à disposição também do grupo, né, uma vez petiana, sempre petiana, sempre isso que eu falo com o Pet também lá de Amargosa, né, a professora Pet Sustentabilidade, que a gente tem feito algumas ações também, e eu me disponho também a ajudar, sei lá, participar, dizer que eu estou junto com vocês também, né, porque precisarem, pode me procurar, tá, alguma coisa, alguma dúvida, enfim, dizer que eu estou disponível. E muito obrigada a todo mundo que está aqui também, que assistiu, foi um prazer. E até a próxima. Obrigada, o Pet que agradece, tá? Gente, então, boa noite. Estamos encerrando aqui. E, professora, também estamos à disposição, tá? Qualquer coisa, o Pet está aqui para o que der e vier. Ok. Pronto. E, gente, na próxima segunda-feira, também teremos um encontro. O tema vai ser Economia Solidária na perspectiva da sustentabilidade ambiental. E é o professor Rafael Guimarães Ferreira, engenheiro agrônomo, mestre em extensão rural e petiano egresso. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e até o próximo encontro. Na próxima segunda-feira estaremos aqui. Tchau. Tchau.